E aí, véi, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje a gente vai, atendendo a muitos pedidos, fazer um dos temas mais cobiçados aqui no canal, que é como mixar ad-lib. Você vai aprender hoje o fundamento, o segredo principal para você conseguir ter uns ad-lib clean, e você vai aprender também alguns exemplos desse fundamento, porque fundamento sem exemplo não é nada, né? Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa seu like aqui no nosso videozinho. Se você curte nosso canal, se você conhece nosso conteúdo, você sabe quebrar pra cá. Então, pô, dá essa moral aí, deixa um likezinho. E se você não gosta do nosso canal, se você não gosta do nosso conteúdo, você tá chegando aqui agora, deixa o like também. Pode dar o dislike, não, brincadeira, pode dar o dislike, mas dá engajada aqui que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e espalha isso pra mais pessoas, então mais pessoas vão aprender a finalmente ter uns ad-lib boladão nas mixagens dela. Demorou? Então deixa seu like aí. E comenta aqui próximos temas de vídeos pros próximos vídeos aqui no canal. A gente quer saber aí sua opinião, quer saber aí suas dúvidas, demorou? Deixa aqui nos comentários. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Rapaziada, mixagem de ad-lib é uma parada assim. Por que eu demorei tanto pra fazer um vídeo sobre isso no canal? Porque aqui no canal eu não gosto de passar receita de bolo pra você ir lá, copiar, seguir e acabou. Eu gosto de passar uma ideia por trás, um princípio, porque pra mim, princípio é o caminho mais curto. O caminho mais curto não é você aprender receita de bolo, não é você aprender mixar com preset, não é esse o caminho mais curto. O caminho mais curto é você entender princípios, fundamentos, e aí depois você ir desenvolvendo técnicas pra poder chegar no seu objetivo. Esse é o caminho mais rápido. E eu fiquei pensando, cara, que fundamento, que objetivo tem em mixar uma voz de ad-lib? E eu não sabia, e eu fiquei assim, tipo, porra, e aí tal, não sei o que, até que me veio uma ideia. E foi uma coisa que eu recebi de input da rapaziada, principalmente tá participando das nossas lives aqui no canal, toda semana e tal, a gente tá analisando o som, percebeu um certo padrão. E que padrão é esse? O pessoal não costuma diferenciar muito bem a voz principal dos ad-libs e até das vozes secundárias, dobras, etc e tal. Então fica tudo meio que uma maçaroca só, e isso meio que não faz com que o ad-lib fique maneiro, tá ligado? Não faça com que a mixagem de ad-lib fique da hora. Então, o segredo é simples, mas o segredo para você mixar ad-lib é uma coisa só, uma coisa só. Você precisa colocar o ad-lib no lugarzinho dele, no universo dele, e a voz principal e as dobras e os backing vocals no lugarzinho delas. Então, elas precisam ter propostas diferentes, colorações diferentes dentro da sua paleta de mixagem, tá ligado? Esse é o segredo. Mas se ficou muito abstrato, como é que você pode fazer isso? Aí eu vou dar exemplos aqui, e esses exemplos eles vão se restringir principalmente a 3 ferramentas: equalização, compressão e efeitos gerais. Vamos entender na prática aqui. A música que a gente vai usar hoje é uma música que a gente já trouxe esse grupo aqui no canal para poder servir de exemplo, que é o Homeboys, e essa música também não saiu ainda, mas vai sair agora em março. É uma música solo de um dos integrantes, que é o LKP. Vamos dar uma ouvidinha nela pra gente sacar. E antes da gente dar o play aqui, ó, beatzinho fechado de internet, voz gravada com um microfone de home studio muito simples, gravada num home studio muito simples, tá? E a gente conseguiu esse resultado aqui. Trajeto de Diu, novinha se amarrou, não fica chonadinha, olha lá se não dá nó. Novo dia, novo teste, os degrau mais um step, pussy doce, lick leque, lollipop, eu bolo back, Gucci nela, muita class, high-tech. Show. Bora lá, vamos pra primeira ferramenta, pra gente poder conseguir botar o ad-lib num lugar, a voz principal no outro. Vamos tentar entender como que esse fundamento se solidifica na questão da equalização. Se a gente reparar aqui na equalização da voz principal, vamos ver o que a gente fez. Ó, a gente limpou algumas ressonâncias aqui de sala, tirou um pouco da estridência do microfone, que é um microfone bem agudo, bem estridente. A gente, depois que fez uma limpagem, uma limpeza mais forte, a gente veio acrescentando um pouquinho de novo do corpo da voz. A gente limpou mais estridências que tinham ali nas regiões dos agudos, um pouquinho mais ali de corpo que sobrou, etc. E qual que é a primeira forma de a gente pensar a equalização dentro desse princípio de mixagem de ad-lib? É o seguinte: tudo que a gente fizer de equalização na voz principal, a gente vai fazer o complementar disso nos ad-libs. Assim a gente consegue deixar, em questão de frequência, cada coisa no seu lugar. Então, a voz principal, ela vai ter uma coloração mais limpa, mais agudo, mais crispy, mais cortante na mix. Por outro lado, o ad-lib, como ele é mais secundário, um backing vocal, como é mais secundário e assim por diante, ele vai ficar com uma coloração um pouco mais fechada, um pouco mais velada, um pouco mais para trás, em segundo plano do que a voz principal. Então, você pensar de forma complementar a equalização da voz principal e a equalização do ad-lib é uma ótima pedida para você trabalhar esse princípio de deixar cada um no seu universo
Cada um tem que estar no seu lugar, mas os dois precisam coexistir no mesmo universo grande que é a mixagem da sua música. Então eles precisam fazer sentido dentro desse universo maior, mas cada um tem que estar no seu quadrado, tá ligado? Esse é o princípio. Faz muito sentido, né? Você tá tirando de um lugar e botando no outro. Então essa é a primeira dica que eu dou pra você mixar ad-lib. Que você estiver fazendo de equalização na sua voz principal, tenta fazer o contrário ou não fazer igual ao que você fez na voz principal no ad-lib. Tenta botar de formas diferentes, beleza? E a segunda dica que eu dou em relação ainda à equalização é meio que uma consequência da primeira, mas ela tem um nome muito específico, que é efeito de rádio. Efeito de rádio é uma das coisas mais comuns em ad-lib, principalmente de trap e de pop, tá ligado? E por que ele é tão comum, quase que um clichê assim dentro da mixagem? Porque ele meio que cria esse espaço específico pro ad-lib, ele cria essa atmosfera do ad-lib de uma forma muito fácil. E é uma forma já muito reconhecida pelos ouvintes. Então, o ouvinte já ouve aquele efeitozinho de rádio, ele já reconhece, ele já se identifica, ele já consome aquilo muito melhor do que você ficar, tipo, milimetricamente tentando ali ajeitar a equalização complementar da voz principal e não achar, às vezes, uma coloração que fica interessante, tá ligado? Às vezes você complementa, mas fica uma coloração paia, fica muito apagado o ad-lib, fica muito zoado, tá ligado? Qual que é a solução pra isso? Vem um efeitozão de rádio, já tá tirando bastante grave, então não tem quase nada de grave nessa voz, tá tirando muito agudo, então não tem nada de agudo que vai chocar com a voz principal, e você tá valorizando uma região ali do médio poder dar aquele efeito mais telefônico, que muito provavelmente não vai chocar necessariamente com o médio da nossa voz, tá ligado? Então em questão de equalização, isso é uma boa também, se você não sabe como, tá em dúvida em como deixar um espaço específico para ad-lib na sua mixagem, você tá sem ideia nenhuma, tenta o efeito de rádio e vai combinando com outros efeitos que vai dar bom demais, tá ligado? Que nem nesse caso aqui, eu confesso que eu não tava com muita ideia, era um trapzinho mais moderno, um trapzinho mais, tá ligado? Pá, não tava com muita ideia, mano, efeitozão de rádio e eu vou brincando a partir daqui, tá ligado? É um lifeboat, assim, um salva-vida bom pra caralho, então eu recomendo muito. No aspecto de equalização, recomendo esses dois princípios, esses subprincípios do nosso princípio mor, né? Uma equalização complementar e uma decorrência da equalização complementar é o efeito de rádio. Ele já é um ótimo ponto de partida para você mixar o seu ad-lib no espaço dele, diferente da voz principal. Segundo ponto, a segunda ferramenta que eu disse que a gente ia focar aqui no vídeo para você mixar os seus ad-libs é a compressão. E o que a gente tem para falar da compressão? Vamos ver como é que eu comprimi aqui a voz principal do LKP, do Pradin. Eu usei basicamente só esse compressor multibanda aqui para poder comprimir essa voz no insert, beleza? E essa voz, ela tá tendendo para uma configuração mais clássica de voz. Uma das primeiras compressões que a gente faz numa voz é um ataque mais lento e um release mais rápido. Assim a gente consegue, na maior parte dos casos, uma voz mais na cara, sem sufocar os transientes dela, sem sufocar as sílabas, a pronúncia da pessoa, tá ligado? Então esse compressor ele tá tendendo mais a um ataque lento e um release rápido para justamente trazer essas características para a nossa voz principal. O que eu faria então, tendo aquele meu princípio mor na mente, o que eu faria com a voz secundária, com o meu ad-lib? Eu vou fazer o contrário. Esse princípio do contrário é perfeito. E foi justamente o que eu fiz aqui. Eu usei um ataque mais rápido e um release mais rápido. Por quê? Quando você bota um ataque mais rápido numa voz como essa, ele vai tender a segurar o transiente da voz. Então ele vai tender a segurar aquela voz mais à frente. Ele vai segurar a voz ali mais em segundo plano. Ele vai dar uma quietada nela. Ele vai permitir que a voz fique bastante nítida ainda, mas a voz vai ficar mais em segundo plano comparada a uma voz comprimida com ataque mais lento, por exemplo, que deixa aquela primeira sílaba passar, deixa aquele primeiro transiente passar, tá ligado? Então, como mixar um ad-lib do ponto de vista de compressão? Usa um compressor mais atochado no seu ad-lib e com um ataque mais rápido. Principalmente o ataque. O release ele pode ser um pouco variável dependendo de quão rápido ou quão lento é o ad-lib ou é o padrão dos ad-libs que tem no arranjo, etc, etc. Mas um compressor mais atochado, que comprima mais, e um ataque mais rápido são, assim, as receitas padrão melhores para você mixar um ad-lib. Você vai conseguir fazer com que a sua voz fique um pouco mais atrás, o ad-lib fique um pouco mais atrás em comparação à voz principal. Então você vai dar um efeito mais 3D na sua mixagem, é como se tivesse vários planos, um plano aqui na frente da voz principal, aí o back vocal tá um pouco aqui atrás, aí tem a ambiência que tá um pouco ali atrás ainda, já tem 3 camadas aí, você consegue botar outras aí no meio, tá ligado? Você consegue ainda ter esse side effect bom pra caralho, não é nem um side effect, né? Tipo, ponto de vista negativo, é bom pra cacete. E você consegue diferenciar o ad-lib da voz principal, tá ligado? Sem perder nada de definição, nada de nitidez do ad-lib. Perceba aqui a diferença de um ad-lib com compressor, que eu escolhi aqui nessas configurações, para um ad-lib sem compressão. Toma cuidado com meu Nike. Ele falou, don't step on my J's. I really like my shoes and Agora com o compressor. Nike. Ele falou, don't step on my J's. I really like my shoes and I let my chain hang. Traz fofinho. Toma cuidado com meu sexo. Eu embaixo ela.
Então você consegue perceber que, tipo assim, nosso ad-lib ele continua bastante presente, a gente continua entendendo o que o Pradinho tá falando aqui, mas tá mais atrás, tá ligado? Então tá nítido, mas tá no lugar dele. Isso se deve principalmente à nossa compressão mais atochada e ao ataque mais rápido, que tira esse impacto da voz, deixa ela um pouco mais suave, um pouco mais redonda. Então, meu segundo exemplo, minha segunda dica aí de ferramenta para poder mixar ad-lib é você comprimir de uma forma da hora e sempre comparar essa textura, esse aspecto com a voz principal. Terceiro e último ponto, que eu acho fundamental para você mixar um ad-lib, lembrando, sempre em comparação com as outras vozes, principalmente a voz principal. Não faz sentido nenhum você mixar um ad-lib sem comparar com a voz principal. Faz sentido nenhum. Tem que botar cada um no seu universo. A não ser em casos raros, lógico, tipo um artista como o da Baby, que tem os ad-libs muito próximos da voz principal, mas aí já é outra proposta, tá ligado? Sempre tem que interpretar o contexto onde você tá, por isso que a receita de bolo não funciona. Mas enfim, o último detalhe, talvez o detalhe mais importante para você mixar um ad-lib, são os efeitos que você coloca nele. E aí eu vou começar aqui com o seguinte, vamos começar pelo reverb. Qual que é? Eu não vou explicar o que é reverb, não vou explicar os tipos de reverb, necessariamente os tipos de reverb, mas qual que é a grande sacada para você usar efeitos no ad-lib de forma que eles se destaquem e fiquem mais distintos da voz principal? Bom, em relação ao reverb, por exemplo, sempre lembra daquele princípio da complementaridade, tá ligado? Aqui na voz principal eu tô usando em doses bem pequenas um reverb tipo plate, que é esse main verb, um hall e uma sala de madeira, simulação de sala de madeira. Todas essas simulações, elas estão muito pequenininhas, elas têm um tempo de decaimento muito curto e elas estão numa quantidade muito pequena. Então a minha voz principal tá mais dry. Eu botaria mais efeito, então eu deixaria o efeito mais presente, no caso aqui o reverb, e botaria outros tipos de reverb. No caso aqui eu usei também uma sala e também um plate, mas um outro tipo de plate, um plate com um decaimento mais longo, um hall com um decaimento mais longo, um tamanho de sala maior, com uma outra textura. Eu tendo a botar, por exemplo, o timbre do plate de voz, que é esse aqui, ele tende a ser um pouco mais brilhante do que o plate que eu uso aqui no ad-lib. O ad-lib tende a ser um pouco mais escuro. Novamente, eu não quero que a voz secundária, que o ad-lib fique muito na frente. O agudo me traz essa sensação. Então eu tendo a botar ad-libs com efeitos mais escuros, mais fechados, e vozes principais com efeitos mais brilhantes, mais abertos, etc, etc. Então, bote tipos de reverbs diferentes. Então, um reverb mais curto para a voz principal e um mais longo para a voz secundária, para ad-lib, ou vice-versa. Se você for usar um hall na voz principal, tenta usar um outro tipo, sei lá, um plate ou um room na voz secundária e assim por diante, tá ligado? A mesma coisa vale para os efeitos de delay. Então, no delay eu gosto de manter uma homogeneidade nos timbres, tá ligado? Eu acho que a homogeneidade nos timbres é o que faz ter a interseção desses dois mundos, da voz principal e do ad-lib, para eles casarem, para eles estarem no mesmo contexto, assim, que é a mixagem, tá ligado? Eu gosto de ter os mesmos timbres para poder fazer essa junção, é uma junção inteligente do meu ponto de vista. Mas, novamente, em cada tipo de voz, ele vai ter um princípio, ele vai ter um propósito. Na voz principal, o propósito é esse aqui, ó. Se mano não mexe, buricão, ela quer sexo. Eu embaixo, ela por cima, come daddy. Você quase não consegue ouvir o delay. Você quase não consegue ouvir o delay na voz principal, porque eu só quero que ele dê uma espalhada na voz, eu só quero que ele dê uma afundada na voz no beat, tá ligado? Eu não quero que tenha um efeito distintivo e doidão nessa voz aqui, porque ela tem que ser destaque, então ela tem que ficar um pouco mais dry. O ad-lib, pro outro lado, ele tá mais... Os efeitos estão aqui, estão bem mais pronunciados, se liga. Finho. Toma cuidado com meu Nike. Nelly falou, don't step on my J's. I really like my shoes and I like my... Então, repara como que o delay e o reverb estão soando mais, estão muito mais espalhafatosos, tá ligado? E etc, etc. Então, é o mesmo timbre de delay que eu tô usando pra voz principal e pro meu ad-lib, mas eu tô usando com funções diferentes, tá ligado? O casamento é no timbre, mas a função, cada um vai pra um lado. E aí eu consigo ainda mais essa separação, tá ligado? Abusar de outros efeitos também dos ad-libs que a gente não costuma botar na voz principal é uma ótima também, tipo flanger, efeito de modulação de forma geral, flanger, um phaser, um chorus, são ótimas pedidas para você conseguir botar a voz secundária, o ad-lib, no lugarzinho dele. Nesse caso aqui eu tô usando um flanger da Air, a empresa Air. Esse flanger tem um saborzinho muito da hora. Eu nem tô usando ele, tipo, tão forte assim. Eu uso ele mais para poder dar uma intenção estéreo pro ad-lib do que para poder trazer uma cor super distintiva, tá ligado? E faz toda a diferença. É bem fofinho. Toma cuidado com meu Nike.
Nelly falou. Parece que o ad-lib ele se movimenta um pouco mais com o efeito de modulação, tipo um flanger, tá ligado? Outro efeito que eu gosto de usar pra caramba aqui também é o microshift, que é como se fosse uma ferramenta pra poder desalinhar um pouco a fase daquela fonte sonora e aí gera um efeito parecido com um phase, parecido com um chorus mais leve. Então é meio como se fosse um outro efeito de modulação muito da hora também. Você consegue um pouco mais de distinção do seu ad-lib com um efeito como esse. Passo 2-1-2, de Lacoste e eu tô shake. Balo 5. Ligado? Eu consigo mais esse efeito estéreo, eu consigo tirar um pouco mais do caminho da voz principal, o meu ad-lib. E uma outra ideia muito boa também é usar não como auxiliar, mas usar no próprio insert do canal efeitos como um reverb e delay, que nem eu botei aqui, ó. E aí usar eles com a intenção de colorir o som mesmo, de conseguir deixar aquele ad-lib ainda mais distintivo em relação à voz principal, tá ligado? Tipo esse delay aqui que eu usei como automação e com efeito de modulação um pouquinho para poder trazer mais aquela característica do flanger que já tá aqui no meu insert. E um outro tipo de reverb aqui também, como esse reverb aqui, ele é o próprio reverb do Pro Tools, da Avid, para poder deixar um pouco mais velada ainda a minha voz, tá ligado? Porque às vezes ela acaba ficando ainda muito brilhante e acaba ainda pisando muito no calo da voz principal, então você não consegue resolver isso só com um canal auxiliar. Você vai lá e bota um reverb no insert para deixar a voz um pouco mais velada, um pouco mais fechada, tá ligado? Com uma coloração um pouco mais específica dela. Então isso é muito bacana também. Então nessa parte de efeitos, a grande sacada é essa, é você usar efeitos complementares em relação aos efeitos que você usou na voz principal. O grande princípio é esse, tá ligado? Então usar tipos de salas diferentes, tipos de reverb diferentes para voz principal e para pro ad-lib, com tempos de duração diferente. Na parte do delay, eu recomendo que você use tipo timbres parecidos, mas com funções diferentes para cada caso. Então a função mais estética do delay no ad-lib é de ser mais espalhafatoso, é de ser mais proeminente. Na voz principal talvez seja só para poder realçar alguma frase ou para poder espalhar um pouco mais a voz lá. E efeitos de modulação são muito bons também para você poder dar um movimento a mais pro seu ad-lib, tá ligado? Dar um movimento a mais das frases que você for botar no seu arranjo e forem ad-libs no teu campo estéreo, ou pra poder, tipo, botar um efeito muito doido, que nem dessa parte aqui, ó, que eu acho, velho, fantástico. Esse efeito, não sei nem como é que eu fiz. Aqui, ó. Então, tipo, é uma coisa que depende muito da sua criatividade, tá ligado? O princípio fundamental pra você mixar bem o ad-lib é você sempre considerar como que ele tá em relação à voz principal. Mas você com essas três ferramentas, mudando as configurações, testando e se atendo sempre a esse princípio, cara, não tem como você, tipo, não ter uma mixagem de ad-lib clean, não tem como você não ter uma mixagem de ad-lib satisfatória e, tipo, ter um resultado como o que a gente alcançou aqui, tá ligado? Que, no final das contas, ficou assim. Chama, cheio de onça, nós é root. Na salada, dou uns push, liga Nick, Drake, Josh, yeah. Plactona bem, shorty, é uma leve, cariê. Eu tenho swag, cru de cima, não mexe, buricão, ela quer sexy. Eu embaixo. Demorou? Se inscreve no nosso canal se não é inscrito ainda. Se você curte o nosso vídeo, novamente, deixa um like aí, deixa comentários aí pros próximos. Tamo junto, até a próxima.